E se você veio aqui em busca de formas de ser uma pessoa mais irresistível, focando na beleza exterior, não é aqui o lugar. Olá, eu sou Raíssa Zeferino, sou maquiadora, empresária e criadora de conteúdo há 10 anos. Criei esse canal com o objetivo de te ajudar a ter uma vida muito mais leve e equilibrada. E o assunto do vídeo de hoje é como você pode se tornar irresistível. Ao contrário do que muita gente pensa, ser irresistível é muito mais do que aparência, forma de se vestir, um cabelo bonito, um corpo escultural. Envolve coisas muito mais profundas do que isso. A beleza ela até ajuda, ela até pode fazer com que a pessoa atraia a atenção para você. Só que o que faz ela ficar, o que faz ela permanecer é realmente as outras coisas que envolvem o teu universo, que é o que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo hoje. Eu tenho certeza que você já conheceu aquela pessoa que quando olhou para ela, olhou para aquela aparência, pensou: uau, que pessoa bonita, que mulher bonita, que homem bonito. Mas quando a pessoa abriu a boca, tudo foi por água abaixo. Você desanimou. Só de ficar olhando aquela pessoa falar, você diz: meu Deus, como não podemos julgar o livro pela capa? E do contrário também acontece. Quando você olha para uma pessoa e pensa: não me chamou muito a atenção. Às vezes tu nem reparou naquela pessoa, tu nem olha para ela porque tu nem reparou nela, porque ela não tem algo que chame a atenção aparentemente. Mas quando ela abre a boca para falar, aquilo te prende a atenção, porque ela fala algumas coisas que chamam a atenção, ela se porta de uma maneira diferente. Tudo envolve o que a pessoa é por dentro. E aí aquilo faz com que você ache ela 3 vezes mais bonita até do que ela era. E o que eu vim te ensinar aqui nesse vídeo é exatamente sobre isso. Coisas que envolvem muito mais do que a imagem pessoal, a aparência. Hoje em dia se fala muito sobre imagem pessoal, primeira impressão, os 3 segundos que a pessoa leva para criar uma percepção sobre a gente. Mas e depois? E o permanecer? E o conectar? E o ficar? Porque a beleza com certeza consegue o ingresso para a festa. Mas é o restante, é o conteúdo que faz a pessoa permanecer até o final. Então, isso não é só sobre relacionamentos, sobre a pessoa se atrair por você e querer ficar, mas também sobre o âmbito profissional. Quando um cliente olha para ti, chama atenção de alguma forma, mas quando ele vê o que tu tem de conteúdo, o que tu tem de vocabulário, o que tu tem de comunicação, tudo faz com que a pessoa queira ficar, queira comprar de você, queira te contratar. Então, isso é para todas as áreas da vida. Te convido a ficar até o final, que eu tenho certeza que vai valer a pena cada segundo. Falar sobre esse assunto já me fez lembrar sobre quando eu conheci o Marcos, que é o meu marido hoje. Eu conheci ele num churrasquinho entre amigos e antes de ir, eu não estava muito afim de ir, eu estava querendo ficar mais caseira. Foi uma fase minha que eu falei: eu não vou mais me envolver com ninguém, eu vou ficar sozinha e vou me curtir. E aí uma amiga minha me chamou e falou: olha, vamos num churrasquinho, vai ser algo bem tranquilo, não precisa te preocupar, né? São pessoas conhecidas minhas, é só uma social mesmo. E aí eu falei: mas quem é que vai? Sem graça, né? Não tava querendo ir num lugar assim com muita gente, não queria socializar. E aí ela mostrou umas fotos e assim, olhei as pessoas que iam, não conhecia ninguém me chamou a atenção naquelas fotos. Só que quando eu cheguei no local, a pessoa que abriu a porta e me recebeu foi o Marcos. E apesar de que ele estava sem camisa, com uma toalha aqui, né, no ombro, uma toalha de louça, e ele estava assando a carne do churrasco, não foi aquilo que me chamou a atenção, né? Apesar de que, enfim. Quando eu comecei a conversar com as pessoas e o Marcos começou a soltar algumas coisas sobre a personalidade dele, aquilo me gerou um estalo, aquilo me fez eu olhar para ele, que eu não tinha olhado bem ainda. Sabe aquela sensação de que a pessoa prendeu a tua atenção a ponto de tu olhar para ela? Foi isso que aconteceu. E aí eu fui vendo por meio dos valores dele, da pessoa que ele era, de tudo que ele estava mostrando ali, que talvez ele seria um bom pretendente para mim. E olha que eu nem estava pensando em me envolver com alguém naquele momento. E isso faz muito sentido não só na vida amorosa, mas também na vida profissional. Quando uma pessoa para te ouvir, não pela tua aparência, mas pelo que tu tem a dizer, e aquilo faz com que ela pense: nossa, eu acho que eu preciso disso que ela tem, eu preciso desse serviço dela, eu preciso desse produto que ela vende. Por quê? Porque a tua comunicação, a forma com que tu mostrou às vezes a tua realidade, os teus valores, as tuas crenças, fez com que aquele cliente se conectasse contigo, né? E se tornasse realmente um cliente fiel e que voltou a comprar de ti várias vezes depois. Então, não é só sobre vida amorosa, tá? Isso também tem a ver com negócios e vai fazer muito sentido para vocês no final. E o primeiro ponto para você se tornar uma pessoa irresistível é:
Pare de querer agradar os outros. Ah, lá vem ela de novo querendo falar sobre isso, de questão de agradar as pessoas. Gente, eu bato nessa tecla sim, porque é uma coisa que, mesmo eu sabendo que não é para fazer, muitas vezes eu me pego pensando em agradar as pessoas. E isso é algo que eu estou trabalhando e vou continuar sim falando sobre isso, porque é muito importante. Muita gente ainda comete esse erro. Mas por que eu quis colocar esse ponto nesse contexto aqui de se tornar uma pessoa irresistível? Porque muita gente pensa que é assim. Para que eu possa agradar alguém, para que eu possa atrair o olhar de uma pessoa, eu preciso fazer tudo que ela quer. Eu preciso agradar essa pessoa. Né? A gente pensa dessa forma. Ah, se eu estou de olho ali numa pessoa, que eu penso, né, em ter alguma relação com ela, algum relacionamento, eu quero agradá-la, né? Mostrar que eu sou a melhor opção. Mas, às vezes, na tentativa de agradar essa pessoa, só dá errado. Por quê? Uma que a pessoa vai notar que tu tá querendo agradar ela, e isso acaba se tornando aquela puxa-saco, sabe? E se torna algo negativo. E outra, que o que explica a gente ter esse tipo de hábito, né, de querer agradar as pessoas, vem lá da nossa infância. De quando a gente é bem pequenininho, bebezinho, e a gente quer agradar os nossos pais em troca do amor deles, e a gente faz tudo para agradar. Mãe, lavei a louça para você, né? Aquelas bebezinhos bem pequenininhos. Lavei a louça para você. Para a mãe dizer, ai filho, obrigada, te amo, tu é o meu amor. Não é? É dessa forma que funciona. A gente começa pensando que se eu agradar, eu vou ganhar algo em troca. Essa semana mesmo, uma filha de um amigo nosso veio para mim e disse, tia Rai, eu te amo. E eu fiquei olhando para ela e só esperando. Ela assim, me maquia. Então, assim, a criança, ela tem esse hábito de querer agradar para ter também o que ela quer. Só que depois que a gente se torna adulto, não é bem assim que funcionam as coisas. Que bom se fosse, né? Não é assim que a gente conquista as pessoas. Existem outras maneiras mais eficientes de a gente conseguir agradar alguém. Ou um pretendente, né? Um possível relacionamento, ou até mesmo aquele cliente que eu tô querendo para a minha vida. Então, nessa sede de querer agradar as pessoas, o outro erro que a gente comete, que vem em seguida, é a síndrome da boazinha. A gente acaba se tornando uma pessoa boazinha, que aceita tudo, que faz tudo que for necessário para agradar aquela pessoa. Pode ser até uma amizade, um relacionamento aí de pessoas da família. A gente quer ser amada por essas pessoas, então a gente agrada elas e de forma alguma a gente tenta desagradar. Eu não quero desagradar essa pessoa porque eu preciso dela, eu quero ela perto de mim. Então, isso é um erro, porque nem sempre o que eu fizer vai agradar todo mundo. E tudo bem. Tem uma frase que eu gosto muito, que é do Austin Kleon, que é: a melhor forma de lidar com a aprovação alheia é não precisar dela. Isso aí, gente, é certeiro. Porque quando eu tenho essa vontade incessante de querer agradar alguém, eu me torno dependente daquela pessoa. Num relacionamento, você se torna dependente emocionalmente daquela pessoa. E isso não é bom para o relacionamento. Isso faz com que a outra pessoa veja nitidamente que você depende dela. Então você vai se tornar aquele capacho, aquela pessoa que aceita qualquer coisa, que não sabe dizer um não. Porque quando eu me conheço, quando eu vou atrás de fazer coisas que são boas para mim, quando eu me respeito, me conheço, me priorizo, isso, além de me tornar uma pessoa muito mais atraente, muito mais irresistível, vai fazer com que eu tenha mais confiança. A autoconfiança é algo que se você vê uma pessoa autoconfiante, você vê no andar dela. Você vê na forma com que ela fala, gesticula, mexe as mãos. Você vê que a pessoa é autoconfiante e isso a torna irresistível. Não ser um capacho, ser uma pessoa que aceita tudo, a pessoa boazinha, amiguinha, né? Sabe aquela frase? Ah, ela é tão legal, ela é tão galera. Nem sempre a pessoa que é tão legal, tão galera, vai ser a pessoa que eu vou querer do meu lado. Porque eu quero uma pessoa também que às vezes me fale o que é verdade, me fale e seja sincera comigo. Me diga exatamente o que, não só o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso ouvir. Então, a pessoa que ela se conhece, se respeita, se prioriza e não fica focando em agradar as outras, ela também se torna uma companhia melhor, sabe? E pera lá, isso não quer dizer que você vai se tornar uma pessoa soberba, que se acha, ai, tudo é eu, tudo depende de mim, eu não preciso de homem, eu não preciso de ninguém. Não, isso é uma pessoa chata, ao contrário, tá? Você não é uma pessoa chata. Você tem que ser uma pessoa que se prioriza e se respeita, coloca acima a sua vontade, mas pensando também em ter uma empatia com o outro para que isso se torne depois talvez uma relação ou às vezes um fechamento de contrato no âmbito profissional. Então, não é só sobre eu sou a melhor e ninguém vai me abalar, não.
É sobre a gente saber que existe uma prioridade que sou eu, e se os meus valores se combinarem, se conectarem com o da outra pessoa que eu estou querendo atrair, isso vai ser bem sucedido, porque eu vou deixar isso bem claro nas minhas ações e também na minha comunicação. E para resumir esse primeiro tópico aqui que eu estou falando para vocês, basta uma frase: apenas seja você. Não se desculpe por ser você. Não tente agradar as pessoas e esconder quem você é por medo do que os outros vão pensar. Apenas seja você. A autenticidade, ela ganha de tudo isso que eu falei aqui. Ela está em primeiro lugar. Uma pessoa autêntica, ela seduz, ela envolve, ela conecta. Então isso com certeza vai ser uma coisa que vai te ajudar muito. Número 2, seja uma pessoa interessante. Leia mais, procure mais vídeos sobre assuntos que você não conhece, aprenda coisas novas, se exponha a coisas que você nunca se expôs antes. Ah, Raíssa, mas a minha vida não é tão interessante, para que eu vou falar sobre a minha vida? Eu só faço o simples, eu tenho uma rotina, eu vou trabalhar, eu vou para academia, enfim. Torne a sua vida interessante, então. Se ela não é tão interessante assim a ponto de você usar isso a seu favor, então a torne interessante. Eu tô com uma coisa na minha cabeça assim que tá me ajudando muito nisso, porque não só porque eu quero ser irresistível para alguém, né? Não, eu já alcancei o meu marido ali, tô bem feliz. Mas porque eu quero ser irresistível às vezes para minha cliente, para minha aluna, para minha mentorada. Então eu penso de uma forma que quanto mais interessante eu for, quando eu for fazer uma palestra, fazer um vídeo aqui para vocês, né? Quanto mais bagagem eu tiver de conteúdo, melhor. Isso vai fazer com que eu tenha diversos assuntos para conversar quando eu estiver sentada numa mesa, por exemplo, com pessoas mais inteligentes do que eu, com pessoas com mais experiências do que eu. Então eu vou conseguir conversar no mesmo nível. Quando a gente não tem uma bagagem de conteúdo, quando a gente só vive uma vida normal igual a de todo mundo, sem se arriscar, sem ir atrás de coisas novas, né, vivendo uma vida monótona, a gente não consegue conversar com uma outra pessoa, talvez que tenha mais experiências. A gente se sente deslocada, parece assim, não, essa pessoa não é pra mim. É a mesma coisa quando tu tá conversando com a tua cliente. Se ela sabe que tu tem bastante conteúdo, que tu tem bastante coisas interessantes para falar, isso vai fazer com que ela se conecte muito melhor contigo. A facilidade de ela ter algo em comum contigo é muito maior. Então torne a sua vida mais interessante, como um filme. Faça coisas diferentes. Se matricula numa aula de dança, faz uma luta, faz um esporte diferente, vai ler um livro de fantasia, vai ver um filme de um assunto específico, vai pesquisar um vídeo no YouTube sobre um assunto curioso, porque assim você vai se tornar uma pessoa mais interessante, boa de conversar. Uma pessoa que vai sentar do teu lado, ela vai gostar de ter a tua companhia, porque tu fala sobre diversos assuntos e não só sobre o mesmo assunto toda a vida. Número 3, seja uma pessoa pra cima. E ser uma pessoa pra cima não quer dizer que você vai estar feliz a todo momento, porque isso não existe, a vida é feita de altos e baixos, mas tenha a energia sempre elevada, seja uma pessoa positiva, sabe? Não fica reclamando, não fica se queixando, não fica sempre batendo na mesma tecla de um assunto passado, seja aquela pessoa que eleva a energia das outras numa sala, não aqui. Baixa e pesa a energia numa sala. Isso vai te tornar uma pessoa muito mais interessante e logo irresistível. Quem não quer estar perto de uma pessoa engraçada, pra frente? Não que você precise se tornar uma comediante, mas ser positiva é isso. É você olhar para um assunto, deu algo errado aqui. Olhar com as lentes de uma pessoa positiva é tu dizer, olha, mas o que eu aprendi com isso? Gente, vamos levar isso na brincadeira, vamos lá, vida que segue. Isso é ser uma pessoa pra cima. É quando a pessoa chegar perto de ti com alguma tristeza, alguma angústia, você conseguir olhar para ela e dizer, ei, acorda, vamos lá, a vida tá passando, vamos ser felizes. Isso parece algo simples e clichê? Parece, mas eu juro, quando a gente veste uma armadura de uma pessoa com uma energia boa, sabe? Que às vezes tu nem tá com aquela energia boa, às vezes tu tá saindo de casa tudo para baixo. Tudo tá para baixo, mas você decide vestir uma armadura de ser aquela pessoa para cima. Isso vai não só beneficiar as pessoas que entram em contato contigo, os relacionamentos que tu tem, mas também a você mesma. Tu vai ter uma vida mais leve. Tudo que a gente emana, tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz,
ele gera uma mensagem para o nosso cérebro e faz com que ele replique aquilo. Então, se eu só pensar em coisas ruins, se eu só pensar em reclamação, se eu só pensar em queixas, isso vai fazer com que o meu cérebro, é como se fosse um algoritmo, vai fazer com que ele repita isso e traga mais pensamentos de angústia, mais pensamentos de dúvida, de medo, insegurança e, enfim, tudo que é coisa ruim ele vai te lembrar, porque ele funciona como um algoritmo, né? O que tu busca é o que ele vai te trazer. Então, vibre na energia boa e isso vai te tornar irresistível, não só para as pessoas que você se relaciona, mas também para os seus clientes, futuros clientes, alunos, mentorados. Isso é pra vida, tá? Número 4, cuide de você. Lembra que eu falei lá no início do vídeo que não é sobre aparência? Que aparência é um ponto sim, que ajuda às vezes a pessoa a chamar atenção pra você, mas que existem várias outras coisas que fazem com que você se torne mais interessante e mais irresistível? Pois é, não quer dizer que você precise se tornar uma pessoa que não tá nem aí pra nada, que não cuida da sua aparência, que não cuida da sua saúde, porque é muito mais do que aparência, mas você estar em um lugar de cuidado, você se cuidar, de autocuidado principalmente, né? De você se cuidar, vai refletir totalmente até na forma de você agir. Então, é imprescindível que você cuide de si mesma, para que possa se tornar essa pessoa irresistível que você sempre quis ser. Claro que não é a aparência que vai fazer você se tornar alguém irresistível, mas quando você cuida da sua aparência, quando você cuida de si, isso faz com que você tenha mais autoconfiança. E a autoconfiança vai te causar essa sensação de, nossa, ela confia em si mesmo. Então a pessoa vai te olhar com muito mais atenção. A pessoa vai te olhar com outros olhos. Por quê? Você se conhece, se cuida, se respeita, lembra? Se ama e isso vai refletir totalmente nas tuas ações e na forma com que as pessoas te percebem. E quando eu falo pra você, cuide de você, é da forma que você se sentir bem, tá? Não quer dizer que você tenha que ir para uma academia se você não gosta de fazer isso. Existem outros exercícios físicos que você pode estar fazendo, outras atividades, outros tipos. E também não quer dizer que você tenha que usar uma roupa de marca, não quer dizer que você tenha que estar sempre impecável, não. Mas é só assim, eu tô em casa sozinha, vou ficar com um trapo velho vestida? Claro que não. Eu posso sim comprar um pijaminha para mim, mesmo sendo sozinha, para eu me olhar, me sentir bem, sabe? Isso vai trazer uma energia boa, uma energia de autocuidado, autoestima, e isso faz com que as pessoas te valorizem muito mais. E para finalizar, número 5, foque nos seus valores. O que é um valor para você? Valor pessoal, valor profissional, é o respeito, é a fé. Tudo que é valor para uma pessoa precisa ser mostrado, precisa ser externalizado. Eu não posso ter vergonha dos meus valores, eu não posso negociar os meus valores. Quando eu penso às vezes em agradar alguém, né? Vem lá no tópico 2, quando eu quero agradar alguém, às vezes eu deixo os meus valores de lado para que eu possa agradar aquela pessoa. Não faça isso. Não negocie os seus valores. Se ter fé é o seu valor principal, mostre isso para as pessoas, não tenha vergonha disso. Seja a pessoa de fé que você é. Se faz parte dos teus valores inegociáveis ser uma pessoa mais família, estar em contato com a sua família sempre, seja essa pessoa. Não negocie, não deixe de ser quem você é por outras pessoas. Eu foco nessa parte de valores porque, de novo, falando do meu relacionamento, foram os valores do Marcos que me fizeram olhar para ele diferente, pensar talvez em ter um relacionamento com ele. Então, quando ele mostra esses valores, não só com palavras, mas com ações, isso faz com que a pessoa se torne mais atraente, mais interessante, mais irresistível. Então, se liberdade é um valor importante para você, não se prenda por nada nem ninguém. E mostre e fale disso para as pessoas. De novo, externalize isso para as pessoas. É interessante saber os valores de uma pessoa, saber o que ela negocia, não negocia, o que para ela é legal, não é legal. Então, às vezes assim, numa rede social, você tem que mostrar algo sobre você, não quer dizer que tu tenha que falar da tua vida pessoal, dos teus problemas que acontecem dentro de casa, mas sim dos teus valores, coisas que para ti é importante. Isso faz sentido você externalizar, sabe? Então, não só para os relacionamentos, mas para os negócios, foque nos seus valores e torne-se uma pessoa irresistível pelo que você é. E lembre-se, para ser valorizada, você precisa ser uma pessoa de valores. E se você veio aqui em busca de formas de ser uma pessoa mais irresistível, focando na beleza exterior, não é aqui o lugar. Você vai sim ter vídeos sobre imagem pessoal,
boa impressão, como causar uma boa impressão, mas nesse vídeo em específico eu venho falar sobre valores, sobre coisas que tem internamente. Então, resumindo, número 1, não queira agradar todo mundo. Número 2, seja uma pessoa interessante, tenha um arsenal, tenha uma bagagem, conteúdo que enriquece as pessoas. Número 3, seja uma pessoa pra cima, envolva as pessoas com a sua energia boa. Número 4, cuide de você, porque por mais que a aparência não é tão importante, não é o mais importante, ela continua sendo importante também, porque é o que causa a primeira impressão. E número 5, foque nos seus valores. Permaneça com seus valores firmados em quem você é. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, eu já te convido a se inscrever aqui no meu canal. Eu falo sobre esses assuntos e muito mais. E já curte aqui para que outras pessoas recebam esse vídeo. E quem ficou até aqui é o bonde do Fiquei até o final, hashtag Fiquei até o final. Comenta aqui embaixo que você ficou até o final, porque eu fico muito feliz em saber que vocês acompanharam o vídeo até o final. Às vezes os meus vídeos são um pouco longos, mas eu gosto de dar contexto para cada coisa e explicar da melhor forma. Então, te vejo no próximo vídeo. Um beijo!